Irmãos, as últimas pesquisas que foram feitas, pelo menos a que eu tive acesso, que foram feitas a respeito da população no Brasil e de sua crença, da sua fé, registrou que 30% da população brasileira se declara evangélicos. 30%. Se somos 200 milhões, eu não sei a conta exata, são aproximadamente 60 milhões de brasileiros que se declaram evangélicos. Isso, a princípio, quando ouvimos isso, parece ser algo muito bom, porque se nós temos 30%, ou seja, de cada 10 pessoas, onde você está no seu trabalho, de cada 10 funcionários da sua empresa, 3 são cristãos, ou se declaram evangélicos. Isso significaria que o Brasil estava sustentado por uma igreja poderosa. São 30% de brasileiros orando, testemunhando, vivendo uma vida de servos fiéis a Deus. Mas na realidade a gente sabe que não é bem assim. Nós sabemos que desses 60 milhões aproximados que se declaram evangélicos, eles não conhecem Jesus. Eles não conhecem o Evangelho. Eles conhecem uma outra coisa, que não é o Evangelho de Jesus. E sabe, irmãos, quando nós voltamos no tempo e percebemos como foi difícil, árduo para o próprio Jesus falar a sua mensagem, e ele pagou um preço por isso, porque a mensagem de Jesus é uma mensagem muito dura. Quando nós paramos para estudar a palavra com calma, a mensagem de Jesus que ele passou para os seus discípulos é uma mensagem dura. É uma mensagem baseada na ética de Deus. E a ética de Deus, ela é totalmente antagônica, contrária à ética do homem, do ser humano comum. E os apóstolos ali, por causa da mensagem de Jesus, por causa de sua mensagem, ele foi rejeitado, morto e crucificado. Os apóstolos, por causa da mensagem de Jesus, eles da mesma forma foram rejeitados. Quantas vezes nós vamos ler as cartas de Paulo e percebemos que Paulo era expulso das cidades. Pela manhã, lemos Tessalonicenses, e ali Paulo foi expulso da cidade, proibido de pregar na sinagoga, proibido de pregar na cidade, ameaçado de morte. E essa é a história de vida daquele que prega o verdadeiro evangelho de Jesus, o cristianismo. Essa é a história de vida de perseguição, de injúria, a história de rejeição da sociedade. É a mesma história de Jesus, dos apóstolos, dos mártires. Por quê? Porque a mensagem do evangelho de Jesus é sim uma mensagem dura, uma mensagem difícil. Por isso que, quando nós olhamos para esse percentual de 30% de brasileiros que se declaram evangélicos, isso não é real, porque não é o que vemos no Brasil. Se 30% dos brasileiros fossem realmente crentes em Jesus e vivessem uma vida conforme a palavra de Jesus nos ensina, o Brasil estaria diferente. Mas não é a realidade. Mas é difícil pregar o evangelho de Jesus, porque é muito mais fácil falar aquilo que Jesus não falou para trazer, de certa forma, uma alegria momentânea para a igreja, né? Alegrar o coração dos irmãos, do que falar a palavra de Deus. É muito mais fácil um reverendo, um pastor, um líder religioso falar que você não mais sofrerá, que você não mais terá problemas, que pare de sofrer e que todas as coisas vão dar certo na sua vida, basta você fazer certos rituais religiosos. Você sai feliz, mas esse não é o evangelho de Jesus. Então, nessa noite, eu peço licença aos irmãos para ser antipático. Porque a mensagem que eu vou trazer aqui é a mensagem antipática de Jesus, antipático para a sociedade. É uma mensagem dura e difícil. Então aperta o cinto, porque a mensagem de Jesus para vocês essa noite está em Mateus 34 a 39. O tema da mensagem é ser cristão. Mateus 10, 34 a 39. Se puder colocar na tela.
Eu vou ler na minha tradução e vocês vão acompanhando. Não pensem que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Nessa noite, irmãos, eu quero dialogar com os irmãos sobre algumas exigências de Jesus, para que realmente eu possa afirmar a minha fé, para que realmente você possa afirmar que você é e que nós somos seguidores de Jesus e não seguidores de uma religião qualquer. Nós somos discípulos de Jesus, somos seus servos, seus seguidores, com o direito de vivermos eternamente com Ele na nova Canaã. E eu creio que todos, ou quase todos aqui, creem nisso e digam amém. Mas para que isso aconteça, irmão, eu primeiro preciso crer que Jesus é o Filho de Deus. Depois eu preciso reconhecer os meus pecados, entendendo que eu sou pecador, que Deus é santo, 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 e que eu sou impuro. E aí eu reconheço os meus pecados, me arrependo de meus pecados, confesso meus pecados a Deus em nome de Jesus arrependido e peço perdão. Só o salvo consegue fazer isso. Se essa é a sua vida diária de reconhecimento de pecado, arrependimento, confissão e pedido de perdão, você é salvo. E se você ainda não é salvo, você que participa deste culto, você precisa entregar a sua vida a Jesus, através de arrependimento e através de fé. Eu quero tirar aqui, irmãos, 3 lições desses versículos, desse texto que Jesus nos apresenta. Primeiro, nós temos que estar dispostos a sofrer por causa de Cristo, por causa de Jesus. Segundo, Jesus exige um amor incondicional. Jesus exige de mim e de você um amor por Ele, um amor incondicional, sem condições. E terceiro, Jesus nos ensina que nós devemos escolher uma vida de morte. Sabe, irmão, Jesus trouxe paz entre nós e Deus e recebeu o castigo destinado para mim. Era você que deveria ter sido castigado na cruz do Calvário. Mas foi Jesus que recebeu este castigo por você, que recebeu este castigo por mim. E isso eu preciso me lembrar todos os dias, que eu não sou merecedor da graça de Deus. E foi esse castigo que eu merecia, e que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário, que nos religou a Deus. De inimigos de Deus que nós éramos, nos tornamos amigos de Deus, reconciliados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A partir daí, nós vivemos uma vida de paz e de fidelidade a Deus, de paz com Deus. Éramos inimigos, estávamos em guerra. Jesus Cristo trouxe a paz entre nós e Deus, e trouxe a paz entre nós, cristãos salvos, e a humanidade. Quando Jesus disse que veio trazer espada, Ele não está dizendo que iria fazer guerra. Jesus não estava dizendo que iria formar um grande exército aqui no Brasil, por exemplo, com 60 milhões de salvos, um exército imbatível, fazendo o maior exército das galáxias para conquistar os reinos deste mundo. Jesus não está falando isso, que Ele viria para trazer espada, para fazer um povo, reunir o seu povo para criar um grande exército. Da mesma forma, o mesmo Jesus não veio para trazer paz entre as nações e governo. Não é essa a missão de Jesus, trazer paz entre esses conflitos que nós vemos todo o tempo, enquanto vamos viver, vemos conflito entre nações. Jesus não veio trazer paz entre os governantes.
Jesus nos afirma que por causa dele haveriam muitos conflitos entre pessoas, entre governos, entre países, mas entre famílias, entre filhos, entre pais, entre irmãos. Seu nome seria motivo de inimizades. O nome de Jesus seria e é motivo de polêmica. O nome de Jesus é motivo de conflitos, mortes e guerra ao longo dos séculos até que ele venha. Ele já nos afirmou que todos estão em pecado. Essa é uma palavra dura. Quando nós ouvimos isso, principalmente quando o ímpio ouve isso, que você é um pecador, nós somos pecadores arrependidos, esta palavra dói, mas nós entendemos. Mas o ímpio, quando ele fala, quando você prega o evangelho, e você diz que ele é um pecador, isto para o ímpio é uma afronta. Mas Jesus diz que todos nós somos pecadores, estamos em pecado, perdidos, condenados sem ele, e sofrerão aqueles que não têm Cristo, aqueles que não são salvos. O nosso discurso é: se você não crê em Jesus como único e suficiente Salvador, você morrerá e sofrerá o quê? Eternamente no inferno. É uma mensagem difícil, não é, irmãos? Não é uma mensagem dura para você falar para um parente que você ama, que você tem carinho, por um amigo, falar para ele que ele é um pecador, se ele não tem Cristo Jesus, que quando ele morrer ele vai para o inferno eternamente. Esse discurso é um discurso duro, difícil de nós fazermos para as pessoas que nós amamos, mas é um discurso essencial. Sem esse discurso nós não levamos salvação para aquelas pessoas que estão em torno de nós, mas isso faz com que nós, crentes em Jesus, corramos o mesmo risco de Jesus, corramos os mesmos riscos dos apóstolos, corramos o mesmo risco dos mártires, porque Jesus diz que esta palavra traz espada e traz separação. Essa mensagem é dura e desperta ira naqueles que não estão preparados para ouvir essa mensagem. Você é um pecador. Primeiro, temos que estar dispostos a sofrer por causa de Jesus. Jesus está dizendo que você tem que estar preparado para quando você começar a viver uma vida de crente, que é o que nós já vivemos, e pregar o evangelho do arrependimento e fé, isso vai gerar para você desconforto. Deus se agrada, mas as pessoas que vocês irão pregar, a grande maioria, se sentirá desconfortável com esta pregação. Temos que estar dispostos a sofrer por causa de Jesus. Segundo, Jesus nos afirma, na verdade, Jesus exige de nós, obrigado, Fábio. Jesus exige de nós um amor incondicional. Primeiro, eu prego a mensagem do Evangelho sabendo que no meu ambiente de trabalho, a mensagem não só falada, mas a mensagem testemunhada. Você imagina que você trabalha em uma repartição pública, onde lá está cheia de corrupção. E aí você é o crente que chega naquele departamento, ou você era aquele que não era crente e se converte. E aquilo que acontecia e que você sabia, agora você já não pode concordar mais, já não pode aceitar mais, e aí você fala, não, agora não posso. Obviamente você vai despertar ira, você vai despertar ódio, daqueles que estavam acostumados a viver uma vida de corrupção, e agora chega você crente dizendo, não, aqui na minha mesa não, eu não assino. É isso que Jesus está falando, que ele veio trazer espada, porque não é você que vai ser inimigo deles, são eles que serão seus inimigos, porque você está representando o Evangelho de Jesus. Mas você tem que estar disposto para isso, disposto a sofrer por causa de Jesus, até mesmo enviarem você para outros lugares, como já vi casos aqui conhecidos nossos, cristãos, foram congelados dentro do departamento, nada passava, foram processados injustamente, caluniados injustamente, quase foram mandados embora do seu emprego público por injúrias de empresas que eram corruptas e que ele não mais queria assinar, porque chegava para ele era crente, ele não assinava, disposto a pagar
um preço, a própria vida por ser cristão. É isso que Jesus está falando. Graças a Deus, esse irmão foi abençoado por Deus e venceu todas as batalhas na justiça. Segundo, Jesus exige de você e de mim um amor incondicional. Jesus exige a mesma qualidade de amor que Ele tem por você, Ele exige que eu tenha por Ele. Qual foi a qualidade de amor, o nível de amor que Jesus teve por você? Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Nível hard de qualidade, de amor. Um amor incondicional. Ele exige esse amor incondicional, um amor acima de tudo e de todos. Exige um amor supremo a Ele, um amor digno de Jesus. Versículo 37 e 38, eu vou ler com os irmãos. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. 38. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Para que eu me torne digno de Jesus, para que você se torne digno de Jesus, você precisa crer primeiramente. Mas eu preciso amá-lo acima de todas as coisas. Amá-lo acima daquilo que temos de que é mais precioso para mim. O que é mais precioso para você nessa vida? Traz a tua memória aí. Qual é o bem mais precioso que você tem? Seu esposo, seus filhos, sua saúde, sua vida. Jesus está falando que Ele, para você, deve ser o bem mais precioso, acima da preciosidade que é a sua esposa ou o seu marido, acima da preciosidade que são seus filhos, acima da preciosidade que é a sua saúde, a sua própria vida. Amá-lo acima de todas estas coisas não significa, irmãos, que o fato de eu amar Jesus acima de todas estas coisas, esses bens preciosos que nós temos, talvez o seu intelecto, talvez os seus bens, não sei. O que eu sei é que Jesus está falando que estas coisas são subjetivas na minha vida, são importantes, mas estão em segundo plano. Por que ele fala isso? Porque pode ser que um dia Deus tire uma dessas coisas de nós, ou a perseguição tire algumas destas coisas de nós, pelo fato de nós falarmos do Evangelho, do amor de Jesus, a palavra dura que é o Evangelho. E o mundo vir contra nós e retirar de nós, talvez filhos, talvez família, talvez bens, talvez a nossa própria vida, como foram os mártires. Então Jesus está clareando a mente de seus discípulos e dizendo, ele já vem, desde os versículos anteriores, vem instruindo os discípulos, preparando eles para pregar o Evangelho, falando, olha, vocês vão pregar o Evangelho, entre nas cidades, abençoe aqueles que te abençoem, procure aqueles que são meus para dar comida, guarida para vocês poderem entrar na casa, dormir. Alguns já são meus, entrem nessas casas, sejam abençoados e os abençoe, mas outros não vão abrir as casas para você entrar. Vocês serão perseguidos. Jesus está preparando os discípulos para os dias que viriam após a crucificação, ressurreição de Jesus, e foi o que aconteceu. Mas Jesus está preparando os discípulos naquele tempo, mas nos dias de hoje, Jesus está preparando a sua igreja para entender que nós também temos que estar preparados e dispostos, se for necessário, perder alguma coisa em nome de Jesus. Filhos, pai, mãe, amá-lo acima de tudo, sabe? Mas ao mesmo tempo que Jesus diz que você precisa dar prioridade para Ele, Ele não diz que não é importante o seu casamento, Ele não diz que não é importante os seus filhos, a sua família, Ele não diz isso. O fato de eu viver entendendo que se por alguma razão Deus pedir de mim alguma coisa que eu tenho de tanto valor, que são famílias, esposa, casamento, filhos, eu tenho que estar disposto. Mas isso não significa que eu serei negligente, ou você será negligente com sua família, porque você ama a Deus acima de tudo. Você deve ser, sim, cuidadoso com o seu casamento, com seus filhos, com seus negócios, com sua casa, mas entender que a prioridade de sua vida não são essas coisas. Eu posso amar a Deus, mas devo amar a Deus, mas eu preciso colocar Ele em primeiro plano. Às vezes, irmãos, acontece de esposas crentes que têm marido que não é cristão ainda, né? E aí
alguns detalhes, apesar de Jesus ser prioridade na vida dessa esposa crente, tem que estar atento aos detalhes, porque esse esposo é bênção de Deus na vida dessa mulher crente. Então, se ela vai participar de manhã da escola bíblica dominical, vai ficar para o culto da manhã, e vai sair em média da igreja meio-dia, significa que esta esposa, por mais que adore a Deus e Jesus seja a prioridade dela, ela tem que no dia de sábado preparar o almoço do marido, zelar por ele. Nenhum de nós podemos ser negligentes com aquilo que Deus colocou em nossas mãos para administrar por causa de Jesus, não é isso que ele está falando. Você tem que trabalhar, você tem que trabalhar para trazer o sustento para casa. Você não pode faltar o seu trabalho para vir para um culto. E depois, não fui no trabalho porque eu estava no culto. A não ser que você esteja disposto a pagar por isso. Vai pagar por isso. Mas você tem que entender o que Jesus está falando. Não é ser negligente com as coisas que o Senhor colocou em minhas mãos. É ser zeloso por elas. Zeloso e multiplicá-las. Mas, se todavia, porém, entretanto, Deus pedir uma destas coisas, eu tenho que estar disposto a entregar por amor ao seu nome. Jesus está nos alertando, irmãos, que o nosso maior bem não pode ser a família, não pode ser a casa, não pode ser a conta bancária, não pode ser a sua carreira ou seus projetos pessoais, não pode ser seus negócios, seus sonhos. Não. Seu maior bem é Jesus, o Cristo, Jesus o Salvador. Ele está nos afirmando que Ele, Jesus, é o centro de tudo, é a prioridade em tudo, que todas as coisas são importantes. Mas se em algum momento você tiver que escolher entre estas coisas e Ele, a prioridade sempre será Jesus. E aí você volta no tempo, você vai lembrar de Abrão, um homem próspero, com família, vida boa, tranquilão. Vivia lá num povo ímpio, mas tinha uma vida boa, humanamente falando. Deus faz a leitura do coração de Abrão e fala: Abrão, você é bom, quero você para mim. Larga a tua parentela e vai para onde eu vou te enviar. Quando a gente lê as escrituras rápido, parece que é fácil, né? Mas imagina, irmãos, você está ali, ainda mais na sociedade daquele tempo, que era uma sociedade que viviam muito juntos, famílias grandes, e aí Deus vem sem avisar e fala: larga tudo aí, recolhe o que você dá para levar, a sua riqueza que dá para levar aí de bagagem, e eu vou te sustentar. Os laços seus fraternos com seus parentes, esquece isso, rompe isso, porque tenho algo para você. Para complicar mais ainda, Deus dá um presente para Abraão, tem promessa, né? Que ele seria o pai das nações, dá-lhe Isaac para Abraão. Vida boa, vida tranquila, prosperando, mas Deus bate na porta de Abraão e fala: ó, leva essa criança que não te pertence e sacrifica-la para mim. Abraão fez isso. Levou até o monte, preparou para o holocausto. Deus, por alguma razão que nós desconhecemos, ele impediu que Abraão sacrificasse. Mas Deus poderia, na sua soberana vontade, permitir que Abraão sacrificasse e depois desse outros filhos para Abraão, ou ressuscitasse. O que importa nestes textos, ou nessa história de Abraão, é que Abraão, ele tinha um coração tão ligado ao Senhor e entendendo que o Senhor era a prioridade na vida dele, que mesmo com esses pedidos, que para nós humanos são pedidos absurdos, ele foi cumprir a vontade de Deus. E é isso que Jesus está falando. Quando você ama mais o seu pai ou seu irmão do que a mim, não é digno de mim. Quando você ama mais a sua mãe ou qualquer outra coisa mais que Jesus, ele está falando que você ou eu, nós não seremos dignos de estar na presença dele. E é por isso que desde já Jesus fala: comece a se despojar destes sentimentos. Primeiro, irmãos, Jesus nos ensina aqui que nós precisamos estar dispostos, irmãos, dispostos, se for preciso, sofrer ou morrer por causa de Jesus. Segundo, Jesus exige de nós um amor incondicional, ou seja, nada nesta vida será mais amado por mim ou por você, por seu povo, do que a Jesus. O seu coração, diz a palavra de Deus, aonde está o teu coração está o quê? O seu tesouro. Se o coração de Abraão estivesse no filho dele, ele decepcionaria a Deus.
O meu coração precisa estar em Cristo Jesus, porque Ele deve ser o meu maior tesouro. Por último, Jesus nos fala sobre algo no versículo 39, diz assim: quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Este ensinamento de Jesus foi repetido algumas vezes nos 4 evangelhos. E o que Jesus quer dizer com isso? O que significa achar a vida? É muito simples. É alguém que vive a sua vida inteira buscando o seu sucesso profissional, buscando o seu sucesso financeiro, e consegue. Alguém que vive a vida inteira buscando todos os prazeres deste mundo, todos os prazeres desta terra, vive uma vida satisfeito consigo mesmo e com este mundo, nada o impede de fazer aquilo que ele deseja fazer para alcançar o seu prazer. Este que vive a sua própria vida é aquele que pensa apenas em si e em construir para si alguma coisa neste mundo temporal. Você já ouviu alguém falar: cheguei no topo, preciso mais de nada nessa vida? É mais ou menos isso. É alguém que só olha para as coisas deste mundo, que só vive para este mundo, que se satisfaz plenamente com este mundo, e ele faz parte deste mundo, independente da vontade de Deus ou não sobre a sua vida. Ele vive uma vida de independência em todos os sentidos, uma vida de liberdade, uma vida que ele pode fazer tudo o que ele quiser de acordo com o seu desejo, com o desejo do seu coração, sem a intromissão de Deus. Sem lugar para Jesus. Consegue tudo, vence, fica abastado. Mas ali não tem Deus, ali não tem Jesus. Vive essa vida, mas na verdade está morto eternamente. Eles pensam que ganharam a sua vida, mas na verdade a perderam para sempre. Quem acha a sua vida, acredita que a sua luta, seu esforço, as conquistas das coisas do mundo consideradas importantes, eles acham que todas estas coisas são suficientes para eles. Não pensam no dia de amanhã, não pensam na vida pós-morte. E nós temos lá também a parábola que Jesus nos conta do rico Lázaro, insensato, onde ele junta tesouros, ele junta os seus celeiros, enche seus celeiros e fica feliz com as colheitas e vai enchendo os seus celeiros. Chega um momento que ele olha para os seus celeiros cheios e ele, soberbo e orgulhoso, dizendo para si mesmo: conquistei tudo, não preciso mais de nada, cheguei ao topo. Naquele mesmo momento, Deus chega para ele e fala: louco, hoje mesmo pedirei a sua alma. Louco, hoje mesmo pedirei a sua alma. Aquele, irmãos, que decidiu viver exclusivamente para si, dedicando a sua vida apenas para conquistar as coisas desse mundo, usando seus dons, seus talentos, sua vocação, somente para a sua própria honra, a sua glória, seu intelecto, seu saber, sua saúde apenas para si e para conquistar para si, este está ganhando a sua vida aqui neste mundo. Mas na verdade, Jesus está nos afirmando que ele já perdeu a sua vida eterna. Foi um egoísta, foi um narcisista, um hedonista e tantas outras coisas que desagradam a Deus e que não refletem a vida de um salvo. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que se seus maiores pensamentos, irmãos, eu estou falando para você, crente ou não, se seus maiores pensamentos não têm a ver nada com o Evangelho, se aquilo que gasta o seu HD, a sua memória mais tempo, não tem nada a ver com o Evangelho, fique preocupado. Se seus maiores desejos não têm a ver com a vontade de Deus, sabe aquilo que você deseja muito, que é maior, que é top, se isso não tem a ver com a vontade de Deus, fique
preocupado. Se o que mais você gasta tempo e energia não são com as coisas do Senhor, meu irmão, reveja seus conceitos e valores já. Se suas maiores preocupações são terrenas, acenda a luz vermelha. Volte para Deus. Sua mente é carnal. Seus feitos provavelmente são carnais. Sua vida é mundana. O que Jesus está falando é que você está morto. Jesus deve ser o centro de tudo em sua vida. Nos seus pensamentos, Jesus deve ser seu maior tempo em pensar, é Jesus. Na sua família, Jesus é o centro da sua família. Nos seus negócios, Jesus é o centro dos seus negócios. No seu trabalho, no seu lazer, no presente que você vive ou no futuro, Jesus é e deve ser o centro de tudo. É Ele que está falando isso. Paulo nos afirma que o Evangelho é loucura para a mente humana, e é mesmo. Esta mensagem é loucura para a mente humana e é por isso que Jesus fala que haverá espada. Quanto mais essa mensagem do Evangelho for pregada, os homens loucos não entenderão e irão nos perseguir. Perseguir a ética de Cristo. Cada um de nós, salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, vivemos a ética de Jesus e o mundo não suporta a ética de Jesus. E é por isso que devemos estar preparados para as perseguições. Jesus deve ser o centro de toda a sua vida, em todos os momentos. A eternidade, irmãos, também assim como Paulo fala que as coisas de Cristo, as coisas do Senhor são loucura, a própria eternidade é loucura para a mente carnal, para a mente humana. Nós entendemos porque o Espírito Santo nos revela isso. Mas o ímpio não compreende isso. O ímpio, na sua maioria, crê em outras coisas ou crê que tudo está aqui. E é por isso que eles vivem insanamente neste mundo. Você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então escolha perder a sua vida humana. Escolha deixar como secundário todos os seus projetos, todos os seus planos, todas as suas vontades, todos os seus prazeres. Porque a prioridade da vida do crente deve ser Jesus, o Cristo. Porque as coisas humanas, por mais que gerem prazer e alegria para nós, elas são temporais. E quando eu perco a minha vida, no sentido de não dedicar a minha vida a estas coisas, apesar de estar neste mundo, trabalhar, me alimentar, cuidar da família, mas quando o meu coração, o seu coração não está nisso como prioridade, quando acontecem tragédias, perseguições, quando pessoas perdem famílias inteiras, você continua servindo ao Senhor, confiando no Senhor, porque você sabe que a sua prioridade sempre foi Jesus. Por mais que você ame sua esposa, é secundário. Por mais que você ame seus filhos, é secundário. E ele diz, Jesus diz no texto, que haverá um tempo, já existe esse tempo, onde crentes jovens se convertem, o marido se converte, e a própria família entrega esse novo convertido para a religião local, para serem presos, torturados e mortos. Talibãs, muçulmanos e tantas outras religiões. Isso já acontece. E a tendência natural, de acordo com as Escrituras, é isso acontecer em todo o tempo, em todos os lugares. E um dia, isso vai acontecer conosco aqui. Temos que estar dispostos a sofrer por causa de Jesus. Você está disposto? Esteja disposto. Jesus exige de mim e de você um amor incondicional. Como é que eu vou fazer isso, Senhor? É orando ao Senhor. Tanto estar disposto a viver plenamente para Jesus, quanto viver um amor incondicional. E para viver e encontrar a nova vida, não vivendo essa vida, eu e você precisamos estar em comunhão com Deus. Precisamos ter relacionamento com Jesus. Tudo isso que Jesus fala e nos instrui não é obra humana, é obra sobrenatural. E eu preciso ter o sobrenatural de Deus em mim para que eu possa viver as Escrituras. Cada um de nós, crentes, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, precisa de ter o sobrenatural de Deus agindo em nós, para que nós possamos agir a favor do Evangelho e, se for preciso, até morrer por ele.
não é ato humano, não é ato carnal, é o sobrenatural de Deus na vida de cada um de nós. E como é que eu vou conseguir isso? Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as outras coisas lhe serão o quê? Acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, que Deus vai abençoar a tua família. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, que Deus vai abençoar teus filhos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, que Ele vai abençoar os seus negócios e toda a sua vida. As demais coisas serão acrescentadas. E de tanto eu e você buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, irmãos, nós estaremos preparados sim, para dizer e viver: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Disposto a viver por Jesus, mas disposto também a morrer as minhas vontades, os meus desejos, e se for preciso, até mesmo morrer a minha própria vida, em nome de Jesus. E o mais, que Deus nos abençoe, que o mesmo Deus que nos inspirou nessa escritura possa agir no coração da igreja e entender que o evangelho de Jesus é duro, mas é eficaz. E todos nós que o seguimos e somos fiéis a Ele, Ele nos dá capacidade para ser obediente e cumprir os seus desígnios aqui neste mundo, até que Ele venha. Deus nos abençoe.